Dia desses eu recebi no WhatsApp um videozinho em que havia uma série de homens assim, dois ou três, em que um tirava o saco de cimento de um caminhão, passava para o segundo, e o segundo passava para o terceiro e jogava lá no local, colocava no local certo, onde aqueles sacos de cimento deveriam estar. E o interessante é que havia por trás deles um homem que parecia ter muita vontade de ajudar e de trabalhar. E aí, cada vez que o primeiro pegava o saco de cimento, ele chegava uma fração de segundos depois, como se fosse pegar, e lamentava por não ter. Aí ele ia seguindo o saco de cimento até que o último colocava no lugar certo e ele chegava uma fração de segundos depois também, mas não conseguia ajudar. E no final de alguns segundos, aquele homem estava cansado, se dizendo morto de cansado, somente por tentar ajudar os outros. Um pregador e escritor que admiro muito, capelão do Senado americano durante alguns anos, Lloyd John Ogilvy, escreveu alguns livros que gosto demais de ler. Mas num deles há uma frase que me chama ainda muito mais atenção quando ele diz que recebeu de um amigo muito próximo, num tempo difícil de lutas, uma correspondência em que o amigo dizia: Lloyd, a batalha pertence ao Senhor, mas eu participo dela com você. Que coisa boa de ouvir de um amigo. Que empatia daquele amigo. Que presença no momento de luta e de dificuldade na vida daquele pastor. E aí Lloyd refletiu sobre aquilo e escreveu uma reflexão, uma meditação no seu livro O que Deus tem de melhor para a minha vida, em que ele diz que nós somos as dádivas de Deus, uns para os outros, nas dificuldades da vida. Percebeu? Nós, eu e você, somos presentes, dádivas de Deus, uns para os outros, nos momentos difíceis da vida. E aí eu lembro de uma situação específica do povo de Deus, naquela sua caminhada dura e sofrida no deserto, relatada ali em Êxodo capítulo 17, em que de uma forma linda, homens começam a se colocar e se disponibilizar exatamente assim, como presentes de Deus para a vida dos outros. Lá em Êxodo 17, a partir do versículo 8, está descrita uma batalha, uma guerra que o povo de Israel enfrentou. E diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Se você olhar a sua Bíblia lá em Deuteronômio 25, você vai ver que os amalequitas eram um povo que tinham feito muito mal ao povo de Israel. Era um povo que tinha atacado o povo de Israel pelas costas, por trás. E o que se entende e o que está descrito na Bíblia é que quem estava atrás naquela caminhada, daquela imensidão de gente no deserto, eram os doentes, os idosos e as crianças. Os amalequitas foram de uma covardia imensa ao atacar o povo de Israel daquele jeito, guerreiros preparados para a batalha, atacando gente indefesa ou doente. Nesse trecho de Êxodo 17, o povo de Israel reencontra os amalequitas, então, para uma batalha. E aí o versículo 9 diz que Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Puxa vida! Josué, seja dádiva de Deus para o nosso povo como um todo. Mas Josué podia ter olhado para Moisés e dito assim: como assim? Você é o líder máximo, eu vou escolher homens e eu vou lutar contra o exército de Amaleque, e você não vai estar lá na linha de frente? Você é a dádiva de Deus para nós todos, Moisés. Vamos lá para a guerra com a gente. Perceba o que é que Moisés diz a Josué: amanhã eu ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Se Josué não entende claramente o seu papel de subordinado a Moisés, se Josué não entende claramente que o papel de Moisés, enquanto dádiva de Deus para todo o povo, era interceder, clamar e orar, ser visto pelo exército e pelo povo de Israel em cima de uma colina, orando e clamando ao Senhor, enquanto ele, Josué, colocava sua vida em risco, Josué não cumpriria a sua parte, não agiria como dádiva de Deus para a vida de Moisés e para a vida de todo o povo de Israel. Mas muito pelo contrário, o versículo 10 diz que Josué fez o que Moisés lhe ordenou.
Quantas vezes eu e você temos imensa dificuldade com a liderança? Quantas vezes eu e você só queremos obedecer à liderança se entendemos claramente o porquê e quais os motivos que o levam a tomar aquela decisão? Quantas vezes o nosso orgulho nos impede de sermos dádiva de Deus para a nossa liderança? E requeremos que a liderança seja dádiva de Deus para nós. Mas há mais exemplos bonitos nessa história e nesse dia do povo de Israel. Moisés, Arão e Hur, continua o versículo 10 de Êxodo 17. Subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. E enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. A posição de oração, de clamor que o povo via na pessoa de Moisés fazia também com que, enquanto ele estava com os braços erguidos, Israel permanecesse firme na batalha. Mas o velhinho não aguentava ficar sempre com os braços erguidos e os baixava. E aí Israel perdia e os amalequitas tinham vantagem. Versículo 12 diz que os braços de Moisés logo se cansaram, mas Arão e Hur, dádivas de Deus na vida de Moisés. Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Já diminuiu o cansaço do seu líder, não é verdade? Correram e acharam um lugar para que ele descansasse um pouco. Então, um de cada lado, mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Arão e Hur, além de se preocuparem com seu líder, a ponto de encontrarem uma pedra para que ele descansasse e continuasse testemunhando e exercitando, cumprindo o seu papel para com o povo de Israel, chegam do lado de Moisés e mantêm suas mãos erguidas. O versículo 12 termina dizendo que assim, deste modo, as mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. E como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Dádivas de Deus para as vidas uns dos outros. Arão e Hur, entendendo perfeitamente o seu papel de apoio a Moisés como líder. Josué, correndo risco de vida junto com outros soldados no campo de batalha. Moisés, no topo da colina, enquanto podia com suas mãos erguidas, quando não podia mais, recebendo a bênção do apoio de Arão e Hur. Onde Deus está chamando você para servir? O apóstolo Pedro vai dizer que os nossos dons existem para a gente servir uns aos outros. Jesus é o exemplo maior de serviço. Você já o tem no seu coração como Senhor e Salvador? O que você está fazendo na vida, então, que não seja servir a partir do exemplo de humildade que Ele deu? Você não o tem ainda como Senhor e Salvador em seu coração? Então quero lhe dizer que não adiantam seus maiores esforços e obras nessa vida, porque a salvação, a razão e a motivação de viver que Moisés, Arão, Hur e Josué encontraram, vem somente pela graça, pela fé nas promessas de Deus plenamente reveladas em Jesus Cristo. Há um lugar de serviço para você. Há um lugar de serviço em que você pode ser dádiva de Deus plena na vida das pessoas que estão ao seu redor e não ficar apenas como aquele rapaz do vídeo do WhatsApp que eu mencionei, fingindo que está se esforçando e dizendo-se cansado de tanto fingir no final. Eu queria orar com você a respeito dessa posição tão necessária na nossa vida, que é a de sermos presentes, dádivas, servidores uns dos outros. Senhor Deus, muito obrigado pela atenção desse pessoal tão precioso que tem assistido os nossos podcasts. Por favor, nos encontre a todos na posição de serviço, de colocarmos os nossos dons como dádivas tuas para os outros, na posição de colocarmos nossas vidas inteiras como dádivas tuas para quem está ao nosso redor. Pai, por favor, faça com que esse material, produzido com tanto carinho por Emerson, pelo pessoal do Mobile Studio, seja também instrumento de serviço e de alcance do teu povo para a sua edificação e de vidas ainda não remidas, não resgatadas, para a transformação delas. Nos use, Pai, como dádivas
tuas, benditas, na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém.